O Poder Local na Rádio. Hoje, com Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Bom dia, sejam bem-vindos a esta edição do Poder Local, hoje com a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, que vai então se juntar a nós. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Vamos então ficar com a pergunta do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para Vânia Ferreira. Como é que a Praia da Vitória vê a atual situação na ilha nestas questões do Covid e as perspectivas para 2022? Vamos ter um ano normal? Vamos ter touradas? Enfim, o que é que do lado da praia se vista? Muito bem, o tema do Covid e também um pouco no seguimento da pergunta que tínhamos feito no programa anterior ao Presidente Alam sobre um pouco quase de futurologia, falando também do Carnaval, das touradas e também das festas, no caso dele de Angra do Heroísmo, aqui no seu caso da Praia da Vitória. Vamos então para a sua resposta. Muito bem. Olha, em relação ao Covid, a perspectiva que nós temos neste momento é de alguma insegurança face aos números que têm vindo a ser revelados diariamente. Eu julgo que nós podemos fazer aqui uma ponderação no sentido em que este pico de casos ainda vem em consequência ou em rescaldo, digamos assim, das festas de Natal e passagem de ano, em que com grandes movimentações e ajunamentos despoltou tudo isto. Ora, em relação ao Carnaval, este realmente nós já deveríamos estar a perspectivá-lo porque, pensando que não, ele já estaria para breve. Aqui na Praia da Vitória nós costumávamos e teríamos todo o gosto em receber os bailinhos que se tivessem a organizar e recebê-los no auditório como era costume. Tínhamos condições de o fazer no sentido de todo o equipamento necessário e as imposições que a própria Direção Regional de Saúde nos impusesse. O que me parece é que, na verdade, o Carnaval, infelizmente, não vai acontecer. E não vai acontecer porque depois também não depende propriamente da preparação desses espaços, mas sim da organização dos grupos para que o Carnaval pudesse acontecer. E como nós bem sabemos nesta terra, se fosse em tempo normal, já estávamos a ouvir o rescaldo da azáfama de muitos grupos a prepararem-se para se apresentarem no Carnaval e o que é facto é que isso não está a acontecer. Houve aqui uma retração por parte desses grupos, o que é normal, face a esta instabilidade, não começaram a preparar-se, a fazer investimento absolutamente nenhum, de forma em que o que me parece é que por mais que nós quiséssemos que o Carnaval acontecesse, ele já não iria acontecer da mesma forma, nos mesmos moldes. De qualquer forma, se porventura até ao Carnaval surgir algum grupo, obviamente que o auditório do Ramo Grande estará disponível para receber o público e os grupos, mas de uma forma organizada e cuidada face à situação pandémica. Também me parece que, em relação às festas, e uma vez que essas sim são mais longínquas, podemos começar a perspectivá-las tempo de verão, espaços ao ar livre, concertos, o que nos dá aqui outra lufada de ar fresco. Eu julgo que seria muito mal de nossa parte não começarmos a perspectivar realmente a festa. 2 anos sem festas da praia, elas, no meu entender, têm que acontecer. Embora possamos ter de fazer aqui algumas alterações nos moldes face à situação pandémica, tudo isso será feito de uma forma cautelosa. O que não podemos ficar é sem as perspectivar, começar a organizar e pensar que teremos de viver com o Covid de uma forma mais natural. A vacinação está a avançar, portanto, quero crer que teremos de lidar com esta situação de uma forma muito natural. E a forma natural de nós vivermos com tudo isto é realmente fazer acontecer tudo, as nossas rotinas naturais e normais, usuais das nossas vivências enquanto ilha, e teremos aqui alguma cautela e percebermos que se calhar espaços fechados com tanta gente como era normal, não será possível, zonas cobertas, de tentar transpô-las para zonas mais arejadas, portanto tentar aqui num molde mais cuidado, mas sim fazer a festa acontecer e é para isso que nós já nos estamos a preparar. Quanto às touradas que terão início a 18 de abril, este ano, mais cedo, essas são ao ar livre, acredita que irão para as estradas, as ruas da Ilha Terceira? Sim, eu acredito. Eu acredito até porque nós tivemos um pequeno sinal no final do ano passado, das poucas touradas que aconteceram. Em função dessas movimentações, não houve qualquer tipo de indicação que teria despoltado algum surto de Covid. Portanto, sendo uma tradição
e sendo uma cultura que obrigatoriamente é feita ao ar livre, dá a liberdade das pessoas de se distanciarem, de se organizarem de outra forma. Quem realmente quer cumprir, consegue cumprir. Quem opta por ir à tourada, toma essa decisão. Tudo isto o que vai aqui originar-nos é uma nova forma de pensar. As pessoas que são mais frágeis e que obrigatoriamente têm que ter maior cautela, elas próprias podem privar-se de ir a esses acontecimentos. Mas não é por isso que quem tem a sua situação regularizada em termos de vacinação e que se sente bem e que em termos de imunidade está preparado para fazer uma vida normal, digamos assim, não fique privado de poder apreciar este culto que é tão nosso. Eu acredito que temos que retomar estas festas, estas culturas que são muito, muito nossas e que as pessoas estão muito expectantes para que tudo isto volte à normalidade. Além disso, a tourada tem uma grande influência na economia da Terceira. Claro, ainda mais por isso, lá está. Todas as implicações que um evento dessa natureza acarreta, é muito importante que tudo isto retome. Embora que gradualmente se entenderem que haja que se criar um limite de eventos, até posso concordar, mas julgo que de uma forma muito organizada e com alguma sensibilização das pessoas, isto será benéfico a todos os níveis, lá está. E então, economicamente, não tenho qualquer tipo de dúvida, temos pessoas que viviam na dependência destas atividades e que estão realmente muito esperançosas que a retoma seja em breve. Continuando no tema do Covid, a Câmara da Praia da Vitória e o Conselho da Praia da Vitória têm continuado com testagens em casa aberta, algo que não tem acontecido, por exemplo, em Angra do Heroísmo, que também não tem locais onde as pessoas possam testar. Qual é que tem sido o impacto para a Câmara também destas testagens? Olha, o impacto tem sido muito, muito positivo. Esta foi uma parceria que nós entendemos que, enquanto município, seria essencial sermos parceiros da Unidade de Saúde de Ilha e, neste caso, também dos Bombeiros da Praia da Vitória, no sentido de darmos o máximo de segurança à nossa população. Ora, acaba por me deixar muito satisfeita saber que neste momento o Conselho da Praia da Vitória acaba por dar aqui alguma resposta não só ao nosso Conselho, mas ao Conselho da Angra do Heroísmo, uma vez que é o único Conselho que tem centro de testagem aberto. Ora, nós começamos no final do ano com o centro de testagem no dia 30 e 31 e depois na primeira semana do ano novo, em parceria com a Unidade de Saúde de Ilha e com os bombeiros. Na semana seguinte, e a pedido e com a organização novamente com a Unidade de Saúde de Ilha, estabelecemos a parceria no sentido de criarmos condições para que fosse aberto o centro de vacinação, exatamente no mesmo sítio onde teria sido da testagem, todo preparado para essa nova dinâmica, no sentido de avançar e de colaborarmos com a vacinação, que a mim também parece que é essencial neste momento. O espaço, uma vez que não podia albergar, digamos assim, estes dois serviços, a testagem e a vacinação, os Bombeiros da Praia da Vitória disponibilizaram um espaço em que, em parceria connosco, tudo está a correr da forma esperada. A expectativa era de uma grande afluência. Realmente, diariamente, são muitas as pessoas que têm sido testadas. Pelo menos em média, posso certamente dizer-lhes com alguma segurança, à volta de 100 pessoas, não deve fugir muito destes números, embora não tenha confirmado com eles, mas acredito que sim, as conversas que temos tido e o balanço que temos feito é muito, muito positivo e tem sido uma mais-valia para a Praia da Vitória, sem dúvida. E então, sendo uma resposta que é transposta não só para o nosso concelho, mas para o concelho vizinho, eu julgo que aí mostra realmente a necessidade de estarmos disponíveis para este tipo de testagem, porque nós continuamos a testar, mas os casos não deixam de aparecer e há esta preocupação de tentarmos barrar esta forma de propagação no sentido de podermos realmente retomar as nossas vidas o mais normais possível. Mudando de assunto e passando para um balanço do que é que foi o Natal e a passagem de ano na Praia da Vitória, sabendo que já estavam preparados e que o programa não era assim tão alargado, também devido às dificuldades financeiras, que balanço é que faz deste último Natal e da passagem de ano? Olha, eu acho que foi primeiro de Natal e face a alguns constrangimentos financeiros que nós tínhamos, o Natal correu muito bem. Sei que de alguma forma houve alguns constrangimentos quando viram o Conselho da Praia da Vitória não ter uma iluminação aberta no dia 1 de dezembro.
Ora, o que eu posso dizer em relação a isso é que nós, quando cá chegámos, em pleno outubro, nada estaria organizado e foi necessário criar aqui uma dinâmica e perceber quais as condições que tínhamos para o Natal acontecer. Ora, eu julgo que, face ao timing muito curto que nós tivemos para preparar o Natal, ele, na verdade, aconteceu e aconteceu de uma forma muito simples, mas muito bonita. Perspectivamos então para o dia 8 de dezembro que pudesse haver o desfile de Natal tradicional, que já era tradicional nesta cidade, com a abertura da iluminação exatamente no mesmo dia e num molde então diferenciado. A criação, nós pensámos e efetivamente conseguimos transpor para a tenda que já estaria montada na Marina, a criação de uma aldeia de Natal que aparece num molde muito diferenciado, mas que foi muito bem recebida pela população do nosso concelho e de todas as pessoas que cá nos visitaram. Esse foi um modelo novo, pensado essencialmente pela variação, mas também com um cunho que me parece que é importante ficar aqui registado, com um cunho dado pelos próprios funcionários que se envolveram imenso e a quem eu faço um grande agradecimento, no sentido de realmente todas as dinâmicas que existiram na Praia da Vitória entre o Natal e a passagem de ano foram essenciais para este começo de mandato, mas nada disso teria sido possível sem a dedicação extrema que foi feita por parte desses mesmos funcionários. Apresentámos um cortejo de Natal que foi muito bem recebido e apreciado, desfilou por 2 dias em que tivemos a praia cheia. E para nós isso foi muito acolhedor e satisfatório, no sentido de percebermos que este trabalho afincado destes mesmos funcionários trouxe-nos um resultado excelente, de qualidade, como tem sido até aqui, e que foi muito, muito apreciado, não só pelas crianças, mas também pelos adultos. Ora, é importante dizer é que as pessoas olham, apreciam, nós que vemos nascer aquele pequeno projeto que foi transposto para a rua e que em 15 dias, ou mais propriamente 16 dias, ficou tão bonito e rico aos olhos de todos, isto mostra, e a mim que estava aqui de chegada, mostrou-me o quanto nós temos funcionários artistas na Praia da Vitória, com potencial imenso e que fazem as coisas acontecer com muito gosto. Portanto, houve aqui um grande empenho para que a Praia da Vitória tivesse um Natal memorável. De alguma forma, eu julgo que o foi. Para nós, enquanto elenco camarário recém-chegado, o saldo foi muito, muito positivo. Entramos em 2022, foi apresentado também o orçamento da Câmara Municipal para este ano. Quais são os grandes objetivos para que se avizinham aqui para a idilidade? Olha, em termos de objetivos, eu, em tempo de campanha, fui acusada de não apresentar um manifesto ambicioso. Na verdade, eu julgo que este primeiro ano e este primeiro orçamento mostra-nos exatamente isso. Não é um orçamento ambicioso, não transpõe grandes obras. Julgo que, e com a conciliação de tudo o que nós recebemos à nossa chegada a este município, este primeiro orçamento e este primeiro ano de trabalho, digamos assim, será efetivamente um ano de grandes cautelas, no sentido de nós podermos caminhar para uma estabilidade. Como é do domínio público, os valores em dívida são avultados, os compromissos são muitos, principalmente na dívida a fornecedores. Há aqui valores a transitar que a mim me parecem essenciais que nós os liquidemos da forma mais breve possível e essa é uma preocupação. Eu julgo que temos que trabalhar para ganhar alguma estabilidade. Depois de termos essa estabilidade, aí sim, com passos firmes, teremos toda a disponibilidade de apresentar projetos que nós consideramos muito, mas muito importantes para a praia. Não é uma questão de falta de ambição, é uma questão de consciência e de, com muita transparência e muita responsabilidade, nós queremos ir mostrando que, efetivamente, é muito importante fazer obra, é importante criar dinâmicas para que nos possamos desenvolver,
mas a forma como eu chego a este município e o que eu encontro, neste momento, a mim faz-me muito mais sentido e no sentido verdadeiro de proteger o município da Praia da Vitória e todo este concelho, acho que é importante haver aqui investimento para que se possa unicamente ganhar estabilidade e principalmente proteger o património que nós herdamos. Porque isto é muito fácil dizer que há dívida, mas também há património, é verdade, efetivamente esse património existe, mas a forma como ele nos foi deixado é lamentável. Nós temos o nosso património todo degradado. Nós não temos uma escola que não dê problemas. Nós não temos um edifício camarário que não tenha infiltrações. Nós não temos um pavilhão desportivo que esteja 100% em condições das práticas físicas e desportivas que lá são desenvolvidas. De maneira que essa é uma grande preocupação nossa. E, efetivamente, podem não parecer grandes obras, mas eu julgo que elas são essenciais. E que, gradualmente, as pessoas vão reconhecer o quanto era necessário essas intervenções. E essas intervenções, para serem feitas, obviamente não podem ser feitas outras grandes obras. Grandes obras também que eu posso partilhar convosco no sentido de que algumas já estariam a decorrer quando nós cá chegamos e essas obviamente que estamos a acompanhá-las da melhor forma, como é a situação do eixo pedonal, uma obra que já estava a decorrer e que, pelas indicações que me são dadas e pelas visitas que já fiz ao local, em breve estará terminada, uma obra que julgo que vem beneficiar imenso a nossa zona costeira, uma obra que foi perspectivada pelo elenco camarário anterior, mas que julgo que será muito, mas muito benéfica para a praia. Também temos obras como o Bar da Praia da Riviera, que também tem criado alguma polémica. Em relação à obra da Riviera, muitas têm sido as dúvidas levantadas em relação a esta situação. Ora, já justifiquei que esta é uma obra que arranca exatamente quando nós cá chegamos, quando tomamos posse, uma vez que, segundo a indicação dos nossos técnicos, estaria adjudicada e, efetivamente, toda preparada para que avançasse. Já não poderia ser alvo de nenhum tipo de reforma em termos de projeto e não poderíamos faltar à palavra mediante o compromisso que já teria sido assumido pelo anterior Presidente de Câmara. Ora, o que me parece é que estão postas em causa aqui as questões ambientais, nas quais eu já fiz questão de dizer que nós temos os pareceres favoráveis, quer da Direção Regional dos Assuntos do Mar, quer da Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos e também da Capitania do Porto da Praia da Vitória. Eu julgo que a questão que tem sido levantada prende-se muito com a destruição das dunas. Ora, as dunas, quem lá passa e quem faz visita à Praia da Riviera neste momento, as dunas estão exatamente onde estão. Nada será implantado em cima das dunas. A zona de implantação é única e exclusivamente a mesma que existia. O que existia era um quiosque de madeira com uma pequena esplanada e os balneários atrás. A obra que irá nascer ali será exatamente igual. Uma obra com outra estrutura, no sentido de que é uma zona muito ventosa, é uma zona que tem vindo a ser muito procurada, quer em termos turísticos, quer em termos da nossa população, fazendo como a Praia da Riviera uma zona de eleição e que requeria realmente uma zona de serviços e de apoio à praia melhorada. Dessa forma, eu concordo plenamente com o anterior executivo que fez a escolha de perspectivar uma obra para aquela zona. Unicamente e após negociação com o empreiteiro, o que nós vamos optar é para que a zona de refeição que iria ser coberta deixará de ser coberta, passa a ser unicamente a zona de cozinha e de serviço coberta e os balneários. Portanto, toda a zona de esplanada passa a ser ao ar livre, como era anterior e como me parece também que faz sentido num bar de apoio à praia, deverá ser nesses moldes. Em relação à duna, é importante que se ressalve que realmente foi retirado o muro de sustentação dessa mesma duna, mas ele faz parte do projeto e ele será reposto no sentido de o enquadrar na obra que se irá lá desenvolver. Portanto, não põe em causa, nem nunca pôs em causa a destruição da duna, nem tampouco da zona envolvente. Portanto, eu julgo que a obra, e isso é importante que fique também esclarecido, que a obra vai continuar, embora possam dizer que
têm que travar a obra, estando ela a decorrer com toda a legalidade e com todos os parceiros, dos quais eu já referenciei, eu julgo que não temos porquê de não avançar. Até porque tenho aqui grande preocupação, houve uma interrupção, mas face ao tempo das festas, portanto a obra esteve parada praticamente 15 dias unicamente por esse facto, retomaram e para nós é muito importante que ela não pare, no sentido de nós efetivamente termos a obra terminada para a próxima época balnear, que, pensando que não, chega rápido e nós precisamos da estrutura de forma a que não haja aqui grandes constrangimentos. A Sra. Presidente esteve reunida com o Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, onde foram abordados vários assuntos da dependência deste governante com impacto no Conselho. Que assuntos foram estes? Os assuntos prendem-se, obviamente, com o domínio da agricultura e a forma como este Conselho vive ligado a estas dinâmicas. A nós, no sentido de fazermos aqui um balanço, foi importante ouvir a perspectiva da Secretaria e qual a forma em que nós, município, nos sentimos, digamos, complementados com esta Secretaria. Como é sabido, este é um concelho que vive com bastantes freguesias na dependência da agricultura e, fazendo um balanço à nossa chegada e numas primeiras reuniões que eu gerei, digamos assim, com os nossos presidentes de junta, efetivamente todos eles fazem referenciação aos caminhos agrícolas, às dificuldades que os agricultores sentem, à forma como gostariam de ver melhoradas certas e determinadas zonas florestais que estão também na dependência de algumas dessas mesmas freguesias. Portanto, a reunião foi muito, mas muito centrada nesse sentido, no sentido de efetivamente conseguirmos dar respostas à população que ambiciona algumas destas respostas já há muito tempo, prendem-se com alguns caminhos agrícolas que estão em situações muito, muito degradadas. O Concelho da Praia da Vitória, posso dizer-lhe que, em termos de intervenções, requer muitas, mais do que aquelas que nós até gostaríamos ou estimaríamos, mas, na verdade, houve algum desinvestimento neste Concelho. Essa foi uma preocupação que transmiti ao Sr. Secretário, na qual ficou o compromisso de fazermos um levantamento que de nossa parte já teria sido iniciado, também já teríamos reunido com o IROA, no sentido de fazermos um balanço e de começarmos a priorizar quais as situações que se possam ser intervencionadas primeiramente, no sentido em que durante este mandato e o mandato do Governo nós possamos ser parceiros no sentido de identificar e de gerarmos a possibilidade de efetivamente darmos as respostas à população. Também uma grande preocupação no sentido de mudarmos um pouco a visão que é tida dos nossos caminhos agrícolas, de que estes servem unicamente aos agricultores. Esta é uma visão que eu já trazia e também que partilhei com o Sr. Secretário, de que não vejo os caminhos agrícolas como unicamente uma via de resposta aos nossos agricultores. O verão aproxima-se, o nosso interior da ilha é lindíssimo e é altamente visitado pelos nossos turistas. Portanto, temos que pensar que esses acessos têm de estar em condições para que possam por lá passar e tirar o melhor que nós temos, que julgo que é aqui o coração da nossa ilha e que, entanto, marca por quem cá passa. Portanto, esses caminhos, quer agrícolas, quer florestais, a mim parece-me demasiadamente importantes e que possam estar em condições no sentido de criarmos aqui dinâmicas e em conjunto com as juntas de freguesia, todas elas têm criado novos trilhos, no sentido de poder dinamizar essas mesmas zonas. Foi uma conversa muito proveitosa, um balanço de que é importante sermos parceiros e termos exatamente esta visão de que não é possível fazer tudo, mas há um sentido de responsabilidade para começarmos a priorizar e efetivamente começarmos a intervir. O mau tempo que se fez sentir também, e neste caso falando também terá tido impactos também nesses caminhos, mas que impactos é que houve no geral no Concelho, onde houve pelo menos 18 casos reportados? Assim, efetivamente, eu, em termos de caminhos agrícolas, não me reportaram problemas graves que tivessem associados à responsabilidade do município. O que está, na verdade, na dependência do município e que é uma enorme preocupação
são as nossas ribeiras. Nós já tínhamos feito um levantamento de todas as nossas ribeiras do concelho e teríamos já feito uma avaliação de quais as que nos pareciam mais graves e que já estavam a ser alvo de alguma intervenção por parte do município no sentido de manutenção e limpeza. Ora, com todas estas chuvadas, obviamente que os trabalhos que foram desenvolvidos em tão pouco tempo não tiveram o resultado que nós gostaríamos. Efetivamente são muitas, porque o concelho, embora não muito grande, é um concelho que tem muitas zonas ribeirinhas e infelizmente os danos foram muito nesse sentido. Muitas estão entulhadas de pedra que obrigam a obras de limpeza e manutenção maiores. Tudo o que eram limpezas mais aligeiradas já decorreram e ainda continuam a decorrer, no sentido de que se voltar a chover com intensidade, que as águas possam fluir de outra forma. As intervenções maiores, com algumas quedas de muros e desabamento de algumas terras, essas limpezas foram feitas. As nossas equipas de proteção civil com os nossos operacionais fizeram esses trabalhos. Efetivamente não houve registro de nenhum problema, quer a nível habitacional, quer a nível das nossas estruturas distribuídas pelo concelho, de maneira que o balanço não foi grave, mas em relação às ribeiras, preocupante. Isso sim, não no sentido de ser grave, mas preocupante, porque se tivesse mantido as chuvadas por mais algum tempo, aí poderiam ter posto muitas habitações em risco e então ficou a sinalização de quais as zonas mais prementes de uma intervenção imediata e é isso que está a ser preparado. Muito bem, caminhamos para o final deste programa e agora deixo-lhe uma pergunta. Voltamos um pouco aqui a falar de Covid, mas devido às eleições que se aproximam do dia 30, como é que vê esta decisão do Governo da saída de pessoas que estão confinadas para poder votar? Eu julgo que haveria condições para que essas pessoas não tivessem de sair para votar. Há condições para as pessoas votarem, fazerem a sinalização de que estão confinadas e fazerem o voto de uma forma livre e responsável, sem terem de sair ou de quebrarem o isolamento. Ora, essas são decisões superiores, no sentido em que poderia gerar aqui algumas dúvidas a recolha dos votos e não, de alguma forma, poder haver aqui alguma deturpação de dados. A mim parece-me que em tempo eleitoral não vale tudo, mas aceito as decisões que partem efetivamente de estruturas que têm esse poder de decisão. Muito bem, vamos então terminar este programa com a habitual pergunta que deixa para o professor Alam. Muito bem, então desprendendo-nos um bocadinho do Covid, eu deixava a questão ao professor Alam no sentido de perceber se o investimento que está a ser realizado no Porto das Pipas e considerando que é uma mais-valia para o concelho de Angra do Heroísmo, uma vez que se torna uma porta de entrada nesse mesmo concelho, como é que ele antevê os resultados turísticos, quer para o seu concelho e para a nossa ilha, no sentido dos transportes marítimos, se essa será uma mais-valia e se gerará maior afluência em termos de transportes marítimos. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Marcamos encontro para daqui a 15 dias. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. O Poder Local na Rádio. Hoje, com Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.